irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Lucas, capítulo de número 7, verso 11, que diz assim: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Queridos irmãos, amados ouvintes da palavra de Deus, Lucas capítulo 7, verso 11, a história da viúva de Naim. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia no meio do povo de Deus. Talvez todos, ou a maioria dos que estão aqui, já leram ou já ouviram uma palavra, uma mensagem extraída desta narrativa do capítulo 7 e verso 11, daqui do Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas relata, narra, um momento em que uma mulher está vivendo uma situação difícil, onde ela não encontra, onde ela não sabe o que fazer. Porque todos nós sabemos que a Bíblia diz que essa mulher era uma mulher viúva. Se é viúva, é porque a morte havia passado na sua casa. É porque a morte havia entrado na sua família. E a morte, ela passa por duas vezes. A primeira vez, ela leva o provedor da casa. A segunda vez, ela leva o substituto da provisão de Deus dentro da sua casa. Para os que não sabem, a sociedade judaica, a sociedade de Israel daquela época, tinha muito preconceito contra as mulheres. E as mulheres daquela época sofriam muito. Por quê? Porque as mulheres daquela época, se não tivesse marido, elas tinham duas oportunidades: ou se lançar na prostituição, ou ir para o meio das ruas para mendigar, a fim de que tivesse o mantimento da sua casa. Logo entendemos a grande necessidade que esta mulher chamada viúva de Naim se encontra. Perde o seu marido e tudo aquilo que estava depositado no marido é substituído ou é transferido para o seu filho. Mas a morte passa pela segunda vez, levando o seu filho único. Mas um dia, Deus preparou um dia para mudar a história desta mulher. Deus preparou um dia para transformar a história desta mulher. Deus marcou um dia para dar o escape, o alívio para a alma desta mulher. Deus marcou o dia de hoje, nesta segunda-feira, para mostrar para você o caminho do escape que Ele tem para a sua vida. E olha para cá para a gente finalizar. Um certo dia, Jesus está saindo de uma cidade dos milagres, onde estava fazendo da sua pregação, de uma das suas agendas, a fim de ir para a cidade de Naim. E a Bíblia diz que ele vem com a sua multidão. E lá de dentro sai uma mulher, a viúva de Naim está saindo com outra multidão. Só que a Bíblia vai dizer que perto da porta da cidade, Jesus aparece. A mulher chorosa, a mulher triste, abatida, não sabia o que fazer. Ia levar o seu filho único para ser enterrado do outro lado da muralha da cidade de Naim. Para os que não sabem, a cidade de Naim era uma cidade que só possuía uma entrada e só possuía uma saída. A cidade de Naim me lembra a cidade onde eu moro, Conceição de Jacuípe, uma pequena cidade no território do estado da Bahia. E esta cidade também é uma cidade que possui apenas uma entrada e apenas uma saída. Lá, pastor, é um local onde você entra e lá tem uma placa escrita: seja bem-vindo. Para aqueles que estão visitando esta cidade, se você sair da minha cidade, você vai observar que essa mesma placa está indicando: volte sempre. Para quem está saindo desta cidade, logo eu entendo que eu posso transferir aquilo que eu vejo na minha cidade para a cidade de Naim. A cidade de Naim também é uma cidade como a minha, uma entrada e uma saída. Vamos colocar uma placa lá em Naim, e esta placa está dizendo: seja bem-vindo para Jesus de Nazaré, volte sempre para a viúva de Naim. O seja bem-vindo, pastor, é querendo dizer: aqui
aqui é o início da cidade. O volte sempre, aqui é o final desta cidade. Logo eu entendo, na ótica de pregador, que para a viúva de Naim, quando olha para aquela placa, está escrito volte sempre, o seu coração se enche de tristeza e diz: aqui é o final, aqui acabou, não tem mais jeito. Mas quando Jesus olha para a mesma placa, Jesus vai ver diferente, porque a ótica de Deus é diferente da do homem. A ótica de Deus não é igual à do homem. Deus olha diferente, Deus não enxerga como homem. E enquanto a viúva olhava e a sua ótica e coração dizia é o final, Jesus olhava e dizia: seja bem-vindo, aqui é o início, aqui é o princípio. Eu tenho algo para te dizer que vai saindo da cidade espiritual. Alguém está dizendo para você acabou, alguém está dizendo para você não tem mais jeito. Volte sempre, aqui encerrou, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: para você pode ser o fim, mas para mim ainda é o começo. Só quem pega essa palavra, levante a mão aí, abra a boca.